Olá! Nós estamos chamando esse curso de comunicação de liderança. E em alguma altura você deve se perguntar, bom, mas o que é comunicação de liderança? Isso é parecido com comunicação com a liderança, da liderança? Como é que ficam todos esses termos? Então, antes da gente começar, é importante a gente esclarecer esse lugar de fala. No final das contas, na vida prática, é claro que essas coisas se misturam, mas é bom a gente perceber que quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de algo na organização que não é exatamente um departamento. Então, como é que a gente lida com isso? Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas. Então, eu diria para vocês que quando a gente pensa num departamento de recursos humanos conversando com a liderança, nós estamos falando de uma comunicação que é dirigida à liderança. Nesse momento em que a gente olha a liderança por ela mesma, eu poderia chamar de comunicação com a liderança. Existe um momento que essa liderança se comunica com os empregados. Aí a gente chama de comunicação de liderança. E aí, no final das contas, o que a gente está querendo dizer aqui é que a gente está olhando esse momento em que a liderança se comunica com, vamos dizer assim, com o seu público final, com o seu público-alvo. Tudo que a gente faz antes também é relevante, tudo que a empresa faz, independentemente do departamento, para ajudar a liderança a se comunicar bem com os empregados, é importante. O nosso papel, o papel dos comunicadores de recursos humanos, é a gente garantir que a liderança tenha clareza do seu papel, tenha desenvolvido esta competência para se comunicar e definitivamente engajar ou inspirar o seu time, as pessoas que trabalham olhando para ela, né? Olhando para ela como uma motivação, uma inspiração. Não se trata de uma tarefa fácil e não se trata também de olhar só a liderança. Quando a gente fala em comunicação de liderança, a gente traz aí para esse pacote uma série de outras questões. É o observar do contexto, esse contexto na verdade é cultura, é entender quais são as relações que se criam dentro da organização e no final das contas o que se quer. Aquilo que eu espero da liderança pode variar de empresa para empresa. Então essa é uma pergunta que a gente se faz. Quer dizer, o que eu quero da comunicação com empregados dentro da organização? Uma vez que eu entendo o que eu quero da comunicação com empregados, o segundo passo é como é que eu organizo isso tudo para que isso aconteça dentro da organização? E o terceiro é qual é o papel que eu atribuo à liderança. Uma vez que a gente tenha tudo isso decidido, né, ou pensado, aí a gente pode pensar de fato, pode começar a se organizar de fato para oferecer ferramentas, instrumentos, posicionamentos que ajudem essa comunicação a ser mais eficiente. Nós nunca vamos conseguir ser eficientes se a gente olha uma coisa só, né? Quer dizer, não adianta eu olhar e responsabilizar só o gestor, só a gestora. Eu também preciso olhar uma série de outros elementos que estão à disposição dentro da organização. A gente vai acabar falando dessas questões sem tanta profundidade, porque o nosso foco aqui, claro, é o gestor ou a gestora. Mas ter tudo isso no radar vai ajudar bastante a gente a entender como é que a gente se vincula ou se relaciona com essas temáticas. Essas temáticas como cultura, como os veículos que eu tenho dentro de casa, sobre a pressão que existe dentro da organização. Vocês devem imaginar que não é a mesma coisa a gente fazer comunicação numa empresa que acaba de passar por uma fusão ou naquela que está comemorando 80 anos de vida, certo? Ou numa startup. Então, não tem certo ou errado, o que a gente precisa é considerar o contexto para aí sim entender qual é o papel da liderança, qual é o papel da comunicação, de recursos humanos, da alta gestão e de quem mais está aí interagindo com as pessoas para ter um bom resultado. Vamos lá!